Um grande privilégio, amados, estar com vocês nesse tempo, compartilhando, meditando na palavra do Senhor. E eu quero dizer que é muito bom nós estarmos na casa do Senhor, que também para os irmãos que estão participando da programação do seu lar, é muito maravilhoso estar louvando e adorando ao Senhor Deus. E você, meu amigo, também. Saiba que Deus te ama, meu amigo. Deus nos ama. Deus ama todo ser humano. E por isso, Ele tem agido a nosso favor. Nesse momento, nós vamos estar... Amados, vamos estar orando ao Senhor. Eu convido mais uma vez para a igreja se colocar de pé. Oremos. Senhor Deus, louvado, glorificado e bendito seja o teu santo nome. Te agradecemos, Senhor Deus, por estarmos aqui na tua casa, pois é maravilhoso estar aqui no templo, Senhor Deus, em confraternização, em comunhão com todos os irmãos que aqui estão. Queremos pedir, Senhor Deus, que tu esteja agindo a nosso favor, Senhor Deus, dando condições para que essa doença seja erradicada, Senhor Deus, e o teu povo possa voltar a reunir na tua casa, Senhor Deus, para te adorar, para louvar e glorificar o teu santo nome. Clamamos a ti, Senhor Deus, por todos os enfermos. Clamamos a ti, Senhor Deus, também para que tu esteja confortando os corações de todos os enlutados, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo. E eu te peço ainda, Senhor Deus, para que tu esteja abençoando a tua palavra que vai ser lida, Senhor. Pai, que a tua palavra possa alcançar guarida em nossos corações, em nossa vida, nos transformando para a honra e glória do teu santo nome. No nome santo de Cristo Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Amados, é muito bom estar na casa do Senhor, é muito bom estar louvando ao Senhor Deus. É maravilhoso. Deus criou o ser humano um ser relacional. Lá em Gênesis, no capítulo 2, antes de Deus criar a mulher, Ele disse assim: não é bom que o homem esteja só. Amados, a mídia é uma coisa maravilhosa. A mídia nos auxilia, a mídia nos faz chegar mais longe, mas comunhão mesmo, relacionamento, não tem nada igual em nós estarmos próximos uns dos outros, conversando, nos abraçando, apertando a mão. Nós sabemos que nesse tempo que estamos passando, isso está difícil, mas eu creio que em breve Deus vai nos dar essa vitória e nós poderemos voltar a estar todos juntos na casa do Senhor. E eu creio que o primeiro culto, quando isso for acontecer, vai ser uma grande celebração. Então, amados, é muito importante nós termos isso na nossa mente e no nosso coração. Por isso eu reforço o convite do pastor Juraci, para todos aqueles que não estão com alguma enfermidade, não estão no grupo de risco, para aqueles que estão saindo de sua casa, indo no mercado, indo no trabalho, pegando ônibus, que venham na casa do Senhor. Como o pastor falou de manhã, há liberdade, isso não é imposição, mas nós estamos com muita saudade dos irmãos. Então nós convidamos aqueles irmãos para estarem vindo em um dos cultos, né? Quarta-feira à noite, domingo de manhã, domingo à noite, para assim a gente estar pelo menos conversando, mesmo que mantendo a distância, mesmo que mantendo todas as precauções necessárias, mas é bom ver o irmão aqui na igreja. Seria bom se nós víssemos todos os lugares aqui separados para as pessoas que estão no distanciamento correto, ou até além do exigido, estivessem ocupados. Seria maravilhoso. Então nós convidamos mais uma vez aos irmãos, aos nossos visitantes, nós temos espaço aqui destinado aos visitantes, então venha nos visitar. Estamos aqui na Rua Tereza, número 150. Venha nos visitar, venha participar conosco
dessa celebração maravilhosa. Amados, nós estaremos lendo a palavra de Deus, podeis permanecer sentados como estão, na epístola de Filipenses, do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração. Pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de vós todos vos tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amados, que palavra maravilhosa de Paulo aqui, dirigida aos Filipenses. Eu tive dando uma olhada nas outras cartas do apóstolo Paulo, e eu não vi um início assim de palavra do apóstolo Paulo a qualquer comunidade que ele fizesse uma declaração expressa de amor, de sentimento, de afeto em Jesus Cristo, dessa forma. Ele sim falava demonstrando amor, preocupação para as diversas epístolas, nas diversas epístolas quando ele escreveu, mas essa foi diferente. Ele parece que está abrindo o seu coração, naquela carta que ele estaria mandando lá para os filipenses, e fazendo uma grande declaração para aquele povo. Ele demonstra, assim, o reconhecimento, o zelo, a gratidão pela vida dos filipenses. Nós temos ideia disso que Paulo estava sentindo, vocês sabiam? Quando alguém está doente, quando nós ficamos enfermos, passando por qualquer dificuldade, e quando aparece um irmão, nos dá um abraço, ou um irmão liga mesmo, manda uma mensagem e fala assim, estou orando por você. Como nós nos sentimos bem. Nesse momento que nós estamos passando, isso está ficando bem verdadeiro, bem presente nas nossas vidas. E era isso que Paulo estava fazendo. Quando nós percebemos uma pessoa que se preocupa com a nossa saúde, que se preocupa com a nossa felicidade, isso nos comove, isso nos influencia. E Paulo estava fazendo isso. Paulo estava
declarando o amor dele pelos filipenses, amados. E diante desta declaração do amor dele para aquela comunidade, Paulo lança alicerces em Cristo Jesus, o alicerce no amor de Deus, o alicerce em praticar, em aprovar as coisas excelentes. Mas Paulo estava falando isso com um fim objetivo, específico, para que eles chegassem no dia de Cristo, chegassem diante de Cristo e fossem aprovados, mas não só aprovados, que a forma deles viverem pudessem fazer uma coisa maravilhosa, como diz aqui no versículo 11, cheios dos frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amados, que lição maravilhosa Paulo traz aos filipenses ali. Nós vemos que Paulo, ele traz esse ensinamento, mostrando o que é realidade. O que é a realidade? Amados, a palavra de Deus, quando Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu essa carta mandando aos filipenses, ela também é verdadeira nos nossos dias, na atualidade, amados. Ora, se essa verdade, esse alicerce que Paulo lançou de ensinamento, de orientação para filipenses, serviu naquele momento, hoje eu digo, hoje é verdadeira para a nossa vida, é verdadeira para essa sociedade, é verdadeira para esse tempo em que nós vivemos hoje. Nós precisamos, nós devemos compreender. Olha só o que Paulo fala, depois de toda essa palavra de carinho, de afeto, para com filipenses, porque aquela comunidade estava sempre atenta às necessidades de Paulo, porque tudo Paulo estava passando. Aí Paulo, falando que sempre que lembra deles, ora por eles, Paulo, a partir do versículo 9, começa a lançar esse fundamento. E ele diz assim: peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em excelência e em todo conhecimento. Perdão, em ciência. Peço isto, que vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. Nós podemos entender ciência também como discernimento. Amados, Paulo está falando aqui que a base do desenvolvimento do conhecimento, e o conhecimento dele aqui é específico, é o amor de Deus. Nós vemos Jesus Cristo lá em João 14, 21, falando: aquele que tem os meus mandamentos, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Olha só, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Esse guardar que Jesus Cristo fala, não é só conhecer, não é só decorar, mas é vivenciar. E quando Paulo fala aqui, que esse amor cresça mais e mais, de maneira que ele traga mais e mais em ciência e todo conhecimento, Paulo está falando aqui que é o amor de Deus a causa do desenvolvimento, do relacionamento do ser humano para com Deus. É esse amor de Deus que faz um impacto muito grande na vida de todo ser humano. Nós sabemos que
Lá em João 3,16, nós vemos a declaração em que Jesus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados, o amor de Deus em nós é aquilo que opera em nossas vidas a transformação, é aquilo que move todas as coisas e nos capacita a viver conforme a vontade de Deus. Era isso que Paulo estava falando ali para os filipenses. A comunidade de Filipenses, a igreja lá estava tendo algumas dificuldades de relacionamento. E Paulo amando aquela igreja, Paulo sabendo do acontecimento, Paulo orienta a cada um deles que eles precisam buscar crescer nesse amor de Deus. Amados, é fácil amar a Deus? Não é. Se nós olharmos lá em Josué 23, capítulo 23, versículo 11, a palavra de Deus orienta, mostra que no momento em que Josué estava perto de terminar o seu ministério, estava orientando o povo, levou logo adiante nos outros capítulos o povo a fazer uma aliança com Deus, levou o povo a tirar fora todos os ídolos, tudo o que tinha ali. Josué faz a seguinte afirmação: guardai muito a vossa alma, para poderdes amar ao Senhor teu Deus. Amados, amar a Deus não vai ser uma coisa natural do ser humano. Amar a Deus é uma dádiva que Deus concede ao ser humano. Quando Deus ama o ser humano, nesse amor tão maravilhoso, tão sobrenatural, a modo de mandar Jesus Cristo morrer no nosso lugar, Ele quer que nós tenhamos uma reação favorável a isso, a essa graça derramada sobre toda a humanidade. Então nós vemos Josué fazendo essa afirmação. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos esforçar fazendo a nossa parte, para que o amor de Deus possa crescer no nosso interior, para que o amor de Deus possa influenciar toda a nossa vida, todo o nosso ser. Nós vemos também em Romanos 5, versículo 5, mais na parte B, quando Paulo está falando ali, ele diz que o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Sabe o que ele está falando ali? Ele está falando que no momento em que a pessoa tem um encontro com Jesus Cristo, que o recebe como Senhor e Salvador de sua vida, simplesmente o Espírito Santo, de uma forma sobrenatural, derrama o amor de Deus no coração daquele que se converteu. Amados, esse amor, nós devemos fazer com que ele seja a motivação de nós fazermos todas as coisas. Uma coisa interessante que o povo hebreu, ele tinha um conceito diferenciado do coração. Hoje, quando nós falamos em coração, nós estamos referenciando a sentimentos. Mas lá naquele tempo, a referência do coração não era só sentimento, mas sim a inteireza do ser, aonde se toma as decisões, a cognição. Então, quando Paulo fala isso, ele não está referindo apenas o sentimento, quando Josué fala isso, quando Paulo também fala isso lá em Romanos, ele não está se referindo apenas aos sentimentos, o coração como sede dos sentimentos, mas ele está falando o coração como sede do intelecto,
do sentimento e da decisão. Então é como o centro, a parte do corpo principal, em que a vida passa por ali. Nessa parte, é nisso em que o amor de Deus se torna presente. Amados, nós temos o livre-arbítrio dado por Deus. Deus não vai fazer por nós aquilo que nós podemos e devemos fazer. Para que esse amor de Deus cresça, nós precisamos nos esforçar, fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte como Jesus Cristo já falou, a demonstração do amor, através da palavra. E nós vemos aqui que o crescimento desse amor vai influenciar, vai envolver, vai desenvolver o nosso conhecimento da palavra e também o nosso discernimento da palavra. Nós vemos Paulo afirmando isso e ele ainda diz mais: para que aproveis as coisas excelentes, para que aproveis as coisas excelentes. Paulo fez uma demonstração dessa aprovação. Paulo tinha um carinho muito grande para com esse povo, para com os filipenses. E sabe por quê? Eu estive pensando e vi na palavra de Deus que Paulo não quis ir para Filipe, não, amados. Paulo estava no início da sua segunda viagem, querendo anunciar o evangelho lá na Ásia. Paulo queria ir lá, anunciar o evangelho lá. Mas diz a Bíblia lá em Atos 16, de 6 a 10, que o Espírito de Deus impediu Paulo de anunciar o evangelho na Ásia. E aí eles se direcionaram para outro lugar, chegando ali, o Espírito de Jesus não deixou eles ficarem naquele lugar e mandou ele para mais outro lugar. E lá em Troade, onde Paulo estava descansando, que ele parou, ele teve uma visão em que um varão chamava, clamava para que eles passassem a Macedônia para ajudá-los. E no versículo 10 desse capítulo 16, Paulo declara que entendeu que Deus estava querendo que eles fossem para ali avisar. Veja só, Paulo, por amar a Deus, Paulo por nutrir o amor a Deus, Paulo por viver em amar a Deus, Paulo teve o conhecimento e o discernimento de que quem estava fazendo aquilo era o próprio Deus Todo-Poderoso. E por conta disso, ele chegou na Macedônia e fez o trabalho. Amados, Deus quer que nós olhemos para o nosso próximo, não com o nosso olhar humano, não com os nossos sentimentos falhos. Deus quer que nós olhemos para o nosso próximo com os olhos dele, com o amor dele. Esse amor tão maravilhoso que ele já nos deu, que ele já derramou no nosso coração. Amados, se nós conseguirmos, eu não vou falar que chegar a essa plenitude, porque eu creio que essa plenitude nós vamos alcançar na glória. Mas aqui na terra, como Josué falou muito, nós precisamos guardar a nossa alma. Muito, para nós conseguirmos amar a Deus. Porque são tantas coisas que tiram o nosso foco, são tantos obstáculos que se apresentam diante de nós, são tantas emoções, tantas prioridades que nos ocupam e nos impede de olhar para o irmão, de olhar para o necessitado, de olhar para nós mesmos e de olhar para Deus com esse amor que Deus deu. Por isso que Paulo fala aqui, para que aproveis coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Veja só, Paulo tinha uma gratidão muito grande para os filipenses. Sabe por quê? Porque ele olhava
para os filipenses com o amor de Deus. Paulo não só olhava para os filipenses com o amor de Deus. Ele estava ensinando em seus filipenses, o que ele estava ensinando aqui aos filipenses, era o que ele praticava na sua vida. Ele amava anunciar o Evangelho. Sabe por que ele amava anunciar o Evangelho? Porque ele olhava para os perdidos, não com amor humano, mas ele olhava para os perdidos com o amor de Deus. Amados, tem vezes que fica até difícil, devido a relacionamentos, seja dentro do lar, seja no colégio, seja na igreja, seja em qualquer lugar, nós conseguirmos olhar para o irmão com o amor de Deus. Tem hora que fica difícil, mas nós devemos lembrar, amados, que esse amor de Deus, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos trabalhar, nós precisamos colocar uma prioridade muito grande no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, para amar o Senhor desta forma. Aí é o princípio de tudo. Jesus Cristo falando lá aos fariseus, no capítulo 22 de Mateus, quando perguntaram a ele sobre os 2 grandes mandamentos, ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, pensamento. Esse é o primeiro. E o segundo, amarás o próximo como a ti mesmo. Amados, quando Jesus fala isso, o termo amor que ele usa aí, é o amor que dá o sentido do amor de Deus, esse amor que nós recebemos, esse amor que a pessoa recebe quando recebe Jesus Cristo como Salvador, o amor ágape. E quando ele fala nessas 3 fases, ela está dando sentido global de tudo aquilo que aquele povo entendia como a capacidade de pensar, de decidir, e até os sentimentos, tudo junto. Sabe por quê? Se nós olharmos lá atrás, quando Deus fala do dilúvio, ele falava que o coração do povo tinha sentimento, tinha pensamento mau. Então o povo tinha essa compreensão. E quando Jesus Cristo fala isso, ele está falando assim: ame a Deus com todo o seu ser. Ou seja, o amor de Deus, ele deve, pela nossa parte, influenciar tudo que existe em nós. O amor de Deus precisa influenciar o meu pensamento. O amor de Deus precisa influenciar a minha visão. O amor de Deus precisa influenciar todas as coisas. O meu relacionamento com todas as pessoas. Na hora que o amor de Deus está nessa função, nessa ação tão maravilhosa na nossa vida, e que nós estamos reconhecendo isso, que esse amor é que vai mudar as coisas em nós, que vai transformar o nosso ser através da atuação do Espírito Santo, esse amor passa a ter maior importância em nossa vida. E nós passamos a ser transformados. Mas isso acontece, amados, se nós estivermos dispostos a pagar o preço. Entender a prioridade, a necessidade, o desejo. Amados, nós precisamos amar, desejar que o amor de Deus cresça cada vez mais em nossa vida e seja demonstrado através das nossas atitudes, através das nossas obras. Efésios, capítulo 2, fala uma coisa maravilhosa aqui, que é uma demonstração da prática real do amor. As pessoas estão muito acostumadas a falar, é bom falar que ama, é maravilhoso, é bom. Mas quando fica só na palavra, aí não é bom. Porque ele fica no conceito do amor como uma declaração, como só um sentimento. Mas vocês repararam que muitas vezes, em muitas versões, aparece no lugar do amor
o termo caridade? E caridade, sabe o que é? O ato concreto do amor. Então, esse amor que está falando aqui, não é só um amor pronunciado, é um amor vivido, demonstrado. E Efésios, capítulo 2, versículo, vou ler o 8, o 9 e o 10, para ter uma compreensão, para o pessoal compreender melhor. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amados, como nós vamos fazer isso? Se não for influenciado pelo amor. Não tem como. Só sendo influenciado pelo amor de Deus, desejando que Ele cresça em nós, fazendo a nossa parte em oração, em estudo da palavra, na meditação, buscando vivenciar aquilo que Deus quer para nós, é que nós vamos alcançar. E Ele diz aqui, e aí nós vamos aprovar, concordar com as coisas que são mais excelentes. Amados, as coisas que são mais excelentes não são as coisas que nós queremos e pensamos, mas são as coisas que Deus tem reservado para cada um de nós. No nosso relacionamento familiar, no nosso relacionamento aonde nós estivermos. E Paulo continua, e aí ele fala, olha só, a consequência do desenvolvimento, do crescimento, do amor, demonstrado em conhecimento, em discernimento. Ele diz aqui, excelente, né? Vou ler o 10. Para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Perceberam? O crescimento desse amor de Deus em nós, influenciando tudo em nossa vida, é que vai nos habilitar a sermos sinceros. É que vai nos dar condição de não provocar escândalo, reprovação, mas ele vai nos fazer ser aprovado até, o que significa isso? Do momento em que nós nos convertemos, até o momento que nós estaremos diante do Senhor Jesus Cristo. É isso que está falando aqui. E como consequência disso tudo, cheios dos frutos de justiça, que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Como nós falamos ali da salvação, das boas obras, da justiça, mas não da nossa justiça, mas da justiça de Deus. Amados, a nossa vida aqui precisa ser vivida para a glória do Senhor Deus. Tudo que nós fazemos, nós precisamos fazer para a glória de Deus, mas só vai ser para a glória de Deus se for o amor de Deus que estiver nos conduzindo nesta caminhada para a honra e glória de Deus. Que Deus assim possa estar nos abençoando. Que Deus possa estar nos fazendo refletir nessa palavra que Paulo orientou aos filipenses. E que cada um de nós possa cumprir essa palavra também na nossa vida, para a honra e glória do Senhor Deus. Amém.